nas costas remotas do sul do Japão, em lugares como as ilhas de Shikoku e Okinawa, tem um mistério antigo, uma irmandade ancestral onde a beleza, a força e o mistério se juntam num único nome. As mulheres Ama. Diferente das modelos de passarela, o poder dessas mulheres não está nos holofotes, mas na habilidade de mergulhar em águas geladas, nuas e sem medo, em busca das joias escondidas do oceano. Prepare-se para descobrir as mulheres Ama, também conhecidas como Ama-san. Mulheres que desafiaram as leis da natureza ao longo de gerações, adaptando seus corpos de maneira incrível ao ambiente, até conseguirem modificações genéticas únicas. Esses superpoderes permitem que elas mergulhem nas profundezas geladas do oceano por minutos, sem garrafas de oxigênio, para sustentar seus filhos e maridos. Descubra as curiosidades das mulheres Ama, com realidades tão extraordinárias como mergulhar completamente seminuas, ou com uma simples tanga durante séculos, algumas delas com mais de 80 anos. Possuir uma técnica de respiração semelhante à dos golfinhos, ou ter se tornado um símbolo de sensualidade no belo país japonês. Presta atenção e não perca este vídeo. Em breve você vai conhecer conosco o que provavelmente é uma das irmandades mais bonitas e extraordinárias do planeta. Vamos começar. Antes de conhecer as mulheres Ama, é importante entender que grande parte do que as torna únicas, tanto em sua resistência física quanto em suas habilidades extraordinárias, se deve ao lugar onde vivem. Essas mulheres vivem na costa sul do Japão, nas regiões das ilhas Shikoku e Okinawa, duas das áreas mais bonitas e remotas do país. Essas ilhas não são conhecidas só pelas paisagens deslumbrantes, mas também pelo clima ameno e águas cristalinas, que se tornaram o lar perfeito para uma tradição milenar que atrai a atenção de cientistas e viajantes há séculos. E certamente surpreenderam os turistas que, nadando ou curtindo essas costas, puderam observar belas mulheres com pouca ou nenhuma roupa, mergulhando por longos minutos, sem sair à superfície. Cercadas por águas profundas, e durante longos períodos também geladas, essas ilhas são o lar das mulheres Ama há gerações. Desde os tempos antigos, essas mulheres desenvolveram habilidades únicas que lhes permitem mergulhar nas águas frias, sem equipamento de mergulho, procurando ostras e outros recursos marinhos que as ajudaram a sobreviver. Sua habilidade de mergulhar nas profundezas do oceano e resistir às baixas temperaturas continua sendo um mistério para muitos. Embora pesquisas científicas sugiram que sua adaptabilidade e resistência venham de uma mistura única entre genética e o estilo de vida que levam há centenas de anos. Na cultura japonesa, as Amas são reconhecidas não só pela habilidade de mergulhar, mas também pela estética de vida simples e pela irmandade que formaram ao longo dos séculos. Enquanto os homens das comunidades vizinhas dedicavam seu tempo à pesca com redes e barcos, as mulheres se tornaram responsáveis pela coleta de mariscos, especialmente ostras, nas águas mais frias. Isso se deveu a uma combinação de fatores: a demanda por esse tipo de pesca e a relação simbiótica entre a natureza e a vida dessas mulheres. Muitas pessoas podem pensar, mas por que as mulheres e não os homens? A resposta a esse mistério tem a ver com a origem cultural e biológica dessas pessoas. Tradicionalmente, as mulheres Ama sempre foram responsáveis pela pesca subaquática, porque, de acordo com os costumes locais, considerava-se que elas eram as que melhor conseguiam lidar com a imersão prolongada, graças aos seus corpos mais leves e à capacidade de se adaptar melhor ao frio. Além disso, a tradição cultural de pescar sem roupa, ou usando o tradicional tanga japonês chamado fundoshi, estava ligada à pureza e à conexão direta das pessoas com a natureza. Por isso, essa forma de pesca, certamente estranha para muitos, não era vista apenas como um meio de subsistência, mas também como um ato de respeito ao mar e às suas criaturas. A razão pela qual as mulheres mergulhavam sem roupa nas águas geladas, apesar dos riscos e do frio, também está relacionada ao simbolismo cultural associado à conexão com o natural e o primordial. O ato de mergulhar com o mínimo de roupa permitia maior liberdade de movimento debaixo d'água,
uma vantagem essencial quando se tratava de mergulhar a profundidades consideráveis e conseguir melhor flutuabilidade para procurar as ostras de que tanto precisavam. Além disso, ao fazer isso com pouca ou nenhuma roupa, as amas criavam um vínculo mais estreito com os elementos do mar e da terra. Com o passar dos séculos, essas mulheres formaram uma irmandade de pescadoras lindas e corajosas, compartilhando não só o sustento que tiravam do oceano, mas também uma conexão mística que as unia à natureza e entre si. A Irmandade das Amas é conhecida pelo seu respeito secreto pelo oceano, sua habilidade de resistir ao impossível e seu modo de vida autossuficiente, marcado por rituais e tradições que se mantêm até hoje. As amas se tornaram um símbolo de sensualidade e misticismo na cultura japonesa. Sua beleza e força, combinadas com a imagem de mulheres corajosas enfrentando o oceano, as transformaram em figuras reverenciadas e, ao mesmo tempo, em um símbolo erótico da independência feminina. Durante séculos, a figura das amas foi um tema recorrente na arte sensual japonesa conhecida como shunga, onde eram representadas como seres quase míticos, cuja beleza e habilidade as transformavam num ideal de beleza e mistério. A combinação de sua pele bronzeada, corpos esculpidos pelo mar, e a imagem de mulheres com pouca ou nenhuma roupa desafiando as águas geladas sem medo, as transformou em uma fantasia popular que cruzava a fronteira entre o terreno e o sobrenatural. As amas não eram vistas apenas como heroínas do oceano, mas também como símbolos de liberdade e poder que desafiavam as normas tradicionais da sociedade. Ao longo dos séculos, algumas lendas japonesas começaram a adotar as amas de qualidades sobrenaturais, ligando-as ao misticismo e à espiritualidade do mar. Diziam que, por causa da sua relação profunda com o oceano, as amas tinham habilidades especiais, como a capacidade de se comunicar com criaturas marinhas ou de aguentar temperaturas extremas da água por muito tempo, o que as tornava quase invulneráveis, tipo belas sereias japonesas com poderes sobrenaturais. Na cultura popular, algumas histórias diziam que as amas eram quase imortais, abençoadas pelo oceano e capazes de curar só de tocar na água ou respirar o ar salgado. Essa conexão com o divino ou o místico também se refletia nos rituais que as mulheres faziam e ainda fazem antes e depois de cada mergulho, atos que as unem ainda mais ao mar e à sua capacidade de transcender os limites humanos. Esses rituais são fundamentais para a cultura delas, pois acreditam que o oceano tem um espírito próprio que pode recompensar ou punir, dependendo de como é tratado. As mulheres se preparam mental e espiritualmente para enfrentar as águas geladas, buscando estabelecer uma conexão sagrada com o ambiente marinho. Um dos rituais mais importantes é a oração aos deuses do mar, especialmente ao Watatsumi, o deus dragão japonês das águas. Esse deus é considerado o protetor dos mares e dos pescadores, e as amas pedem proteção para elas e seus entes queridos, bem como uma abundância de frutos do mar e ostras. As mulheres costumam fazer oferendas de pequenas frutas, flores ou até peixes, antes de mergulhar na água, num ato simbólico de gratidão e súplica para garantir que o mar lhes ofereça seu sustento de forma generosa. Esse ritual permite que elas sintam que, através do seu respeito pelo oceano, as forças da natureza as acompanham. O vínculo das amas com o mar é, portanto, uma parte essencial da vida delas. Essas orações e oferendas não têm só um propósito prático, mas também espiritual, já que reforçam a identidade delas como guardiãs do oceano e como mulheres que vivem em harmonia com os elementos. Elas acreditam que, ao prestar homenagem ao Watatsumi e outros espíritos marinhos, estão fortalecendo sua conexão com a natureza e seus poderes, o que lhes permite realizar feitos extraordinários debaixo d'água. Os feitos das amas são tão extraordinários que desafiam a compreensão moderna, e o que elas fazem todos os dias parece mais próximo de um ato sobrenatural do que de uma prática humana comum. Por mais de 2000 anos, essas mulheres mergulham no mar sem nenhum equipamento de mergulho profissional, enfrentando as águas frias do oceano com nada mais do que um cinto de chumbo, óculos simples e uma resistência física impressionante. Sem tanques de oxigênio,
Elas mergulham a grandes profundidades em busca de pérolas, mariscos e algas, desafiando os limites do que se acreditava ser possível para um ser humano. O mais impressionante é que algumas delas continuam com essa prática até depois dos 80 anos, mostrando uma vitalidade que não está só ligada à sua longevidade, mas também à sua capacidade de se manterem ativas e fortes ao longo das décadas. A habilidade de mergulhar em águas tão frias sem se machucar é uma das características mais fascinantes da Zama. Isso é possível graças a uma técnica ancestral chamada Isobui, uma forma especial de respiração que permite regular o ritmo cardíaco e a temperatura corporal. A técnica consiste em um assobio suave ao expirar, bem quando a Zama vem à superfície para respirar. Esse assobio ajuda a estabilizar o fluxo sanguíneo, diminuindo a frequência cardíaca de forma semelhante ao que acontece com os golfinhos, que por serem mamíferos marinhos, também regulam seu metabolismo para se adaptar às profundezas do oceano. Essa capacidade de controlar a respiração e o ritmo cardíaco permite que elas mergulhem por longos períodos, sem que seus corpos sejam afetados pelo frio extremo da água. O Isobui também ajuda a manter a temperatura corporal estável durante os mergulhos, o que permite que elas fiquem submersas por horas sem risco de hipotermia, algo impensável para qualquer outra pessoa sem o equipamento adequado. Este assobio ancestral, transmitido de geração em geração, tornou-se uma técnica vital para a Zama, pois lhes dá controle sobre o próprio corpo, permitindo-lhes ficar mais tempo debaixo d'água, sem comprometer a saúde. A habilidade de dominar essa técnica é o que lhes permitiu continuar realizando essas imersões, mesmo quando atingem idades avançadas, como algumas mulheres que passam dos 80 anos e continuam praticando essa arte da pesca sem precisar de apoio tecnológico. O mais impressionante é que, por viverem em uma das regiões mais longevas do planeta, as Zama testemunharam um estilo de vida que está intimamente ligado à sua saúde e longevidade. A região onde vivem, como as ilhas de Shikoku e Okinawa, é famosa por ser um centro de longevidade, onde as pessoas têm uma expectativa de vida significativamente maior do que a média mundial. Isso não se deve apenas à sua dieta rica em frutos do mar e vegetais frescos, mas também ao seu estilo de vida ativo e à conexão constante com a natureza que as Zama cultivam através do seu trabalho diário no oceano. A prática do mergulho e da pesca, longe de desgastá-las, parece tê-las fortalecido, contribuindo para a sua longevidade e para a preservação da sua vitalidade. Mesmo quando chegam a idades avançadas, as Zama não se afastam de suas atividades. Muitas vezes, mulheres com mais de 80 anos continuam mergulhando, o que as torna uma verdadeira maravilha da natureza. Sua capacidade de se manter em forma e ativas se deve em parte à sua disciplina diária, ao exercício constante do corpo, mas também à conexão espiritual que mantém com o mar, uma fonte que as renova tanto física quanto mentalmente. O fato de muitas delas continuarem desafiando as águas frias com tanta graça e habilidade em idades tão avançadas é uma prova de sua resiliência e da incrível adaptabilidade humana. O que também é fascinante na Zama é como esse estilo de vida não só tem sido o motor de sua longevidade, mas também cultivou um profundo senso de comunidade e irmandade entre elas. Ao longo dos séculos, essas mulheres compartilharam suas vidas com o oceano e entre si, transmitindo não só técnicas de pesca, mas também um senso de respeito mútuo e conexão com o mar. Sua habilidade de mergulhar sem equipamento e superar as adversidades do oceano não reflete só sua destreza física, mas também uma mente disciplinada e um coração forte. A capacidade da Zama de prender a respiração debaixo d'água por até 2 minutos e mergulhar a profundidades de mais de 20 metros é uma conquista que deixa até mesmo os especialistas em mergulho perplexos. O mais surpreendente de tudo é que esse prodígio físico é realizado sem qualquer tipo de treinamento moderno, como o que os mergulhadores profissionais seguem, nem apoio técnico, como tanques de oxigênio ou equipamentos especializados. Essas mulheres, com uma habilidade herdada de geração em geração, mantiveram esses recordes impressionantes ao longo dos séculos, desafiando as convenções científicas
e evidenciando os limites da resistência humana quando a prática constante é combinada com a conexão espiritual com o mar. O segredo dessa capacidade incrível está em uma combinação de fatores, desde sua técnica ancestral de respiração até sua resistência física extraordinária. As Ama treinam seu corpo desde cedo, desenvolvendo músculos e pulmões fortes que lhes permitem resistir às pressões extremas da água fria e às longas imersões. No entanto, o que as torna verdadeiramente únicas é a relação simbiótica que mantém com o oceano, que não só as fortalece fisicamente, mas também lhes confere uma consciência profunda do seu ambiente. Uma sensação de calma e controle que lhes permite manter a respiração durante longos períodos, sem risco de desmaiar ou sofrer qualquer dano. A conexão com o mar é, portanto, tanto física quanto emocional, permitindo-lhes superar o que parece ser uma barreira biológica natural. Além disso, o fato de as Ama terem conseguido manter essa façanha sem o uso de técnicas modernas de mergulho ou tecnologia avançada torna sua resistência ainda mais impressionante. Enquanto os mergulhadores profissionais precisam de equipamentos especializados e treinamento exaustivo para atingir profundidades semelhantes, as Ama conseguem mergulhar a mais de 20 metros sem qualquer ajuda externa, e até mesmo sem roupas. Esse fenômeno desafiou os cientistas, que tentaram entender como é possível que essas mulheres, sem o apoio da ciência e da tecnologia modernas, sejam capazes de realizar o que para muitos é uma façanha inatingível. O que é ainda mais desconcertante é que as Ama mantém essa prática há gerações, adaptando-se e evoluindo com o tempo, mas sempre respeitando as tradições que lhes permitiram desenvolver uma resistência e uma capacidade pulmonar que parecem pertencer mais a uma espécie marinha do que a seres humanos. Como você já sabe, por muitos séculos, as Ama realizaram seu trabalho de pesca de uma maneira que pode parecer incrível e desafiadora para muitos, mergulhando completamente seminuas ou usando apenas um fundoshi, ou tanga japonês. Essa peça de roupa feita de algodão era normalmente tudo o que elas usavam enquanto mergulhavam nas águas frias do oceano. Apesar do frio, esse traje minimalista não tinha apenas uma função prática, mas também simbólica. O contato direto com a água fria fortalecia o corpo delas e, principalmente, a pele, que ficava mais resistente a temperaturas extremas. Essa imagem, tão poderosa e pura, transformou as Ama em figuras místicas e sensuais do Japão, gerando um fascínio que durou séculos, sendo representadas na arte japonesa e nas lendas populares até hoje. O mar é para elas um ser espiritual e maternal, e o fato de mergulharem sem outra proteção além da que lhes dava o próprio corpo, reforçava essa conexão sagrada com as águas. Na verdade, as Ama acreditam que o mar lhes dava uma força especial, uma relação que as unia aos elementos da natureza. A pesca de pérolas foi durante séculos uma das atividades mais significativas para as Ama, que eram as verdadeiras caçadoras de pérolas do Japão. Embora hoje em dia a indústria das pérolas tenha se tornado mais tecnológica, com cultivos artificiais e técnicas modernas de mergulho, foram as Ama que, durante gerações, coletaram as pérolas naturais das ostras nas profundezas do oceano. Graças à sua habilidade inata para localizar ostras no fundo do mar, as Ama foram cruciais para o auge da indústria de pérolas no Japão. Sua destreza para identificar e coletar essas valiosas gemas marinhas fez delas as verdadeiras artífices da economia das pérolas no país. Apesar do papel fundamental na obtenção dessas pérolas, a riqueza gerada por esse comércio nem sempre se traduziu em grandes fortunas para as Ama. Embora elas coletassem as pérolas, o verdadeiro benefício econômico ficava, em muitos casos, nas mãos dos comerciantes e aristocratas que controlavam o mercado. As Ama recebiam uma remuneração modesta pelo seu trabalho, mas não conseguiam alcançar uma riqueza comparável àquela adquirida por aqueles que controlavam o comércio. No entanto, sua habilidade em coletar pérolas de forma tão eficiente e seu papel como trabalhadoras essenciais na indústria da pérola as transformaram em figuras de respeito e admiração na sociedade japonesa. A vida das Ama era marcada por uma estrutura social que, ao contrário de outras comunidades no Japão,
não era patriarcal, mas seguia um modelo mais igualitário e matriarcal em muitos aspectos. Embora as Ama não fizessem todas parte de uma irmandade formalizada, havia um senso de comunidade entre elas, compartilhando não apenas o trabalho da pesca, mas também os conhecimentos e rituais que eram transmitidos de mãe para filha. Nesse sentido, as Ama eram as guardiãs do conhecimento ancestral e, muitas vezes, as figuras que tomavam decisões importantes na comunidade. Quanto às relações familiares, geralmente, o patriarcado japonês não prevalecia nessas comunidades, e as Ama tinham um grau considerável de autonomia. As mulheres que faziam parte da comunidade Ama gozavam de grande liberdade para decidir seu futuro, incluindo decisões sobre suas relações pessoais e profissionais. A estrutura matriarcal, na qual as mulheres tinham um papel central tanto na vida doméstica quanto na pesca, ajudava a consolidar sua posição de respeito dentro da sociedade. Esse sistema matriarcal se refletia não só na família, mas também na forma como as mulheres eram vistas dentro da comunidade. Enquanto em muitas outras regiões do Japão os homens controlavam as decisões e a riqueza, as Ama tinham um nível de independência que as distinguia. A autonomia que elas tinham na pesca e no comércio, junto com a importância que tinham como fonte de renda através das pérolas, dava a elas uma posição única na sociedade japonesa. Essa independência continuava mesmo quando, muitas vezes, os homens se dedicavam a outros ofícios, como a agricultura ou a construção. A figura das Ama continua sendo uma das mais emblemáticas do Japão, não só pela habilidade de mergulhar e pescar sem equipamento, mas também pela maneira como desafiaram as estruturas tradicionais de gênero e família. Hoje em dia, as Ama ainda praticam o mergulho e a coleta de mariscos, mas a tradição mudou com o tempo. Apesar de algumas mulheres continuarem mergulhando nas águas frias do oceano, sua prática está muito longe da imagem mística e sensual que costumava ser associada a elas. Elas não mergulham mais seminuas ou usando o tradicional fundoshi, como faziam no passado. A modernização e os avanços nas roupas de mergulho mudaram radicalmente a forma como elas realizam esse trabalho. Chegados a este ponto, aproveitamos para perguntar: o que você acha das mudanças nas tradições das mulheres Ama? Você gostaria de conhecê-las ou aprender suas técnicas de mergulho? Quantos minutos você acha que consegue ficar mergulhando debaixo d'água? Pause o vídeo e deixe seu comentário. Você sabe que essa é a melhor maneira de apoiar o mundo sem censura, ajudando-nos também a continuar trabalhando para trazer o melhor conteúdo. Além disso, será ótimo ler seus comentários para que todos possamos ter uma ideia da diversidade de realidades entre nós. Então, muito obrigado. Atualmente, a maioria das Ama usa roupas de neoprene, que oferecem maior proteção contra as baixas temperaturas da água e mais conforto durante as imersões. Essa transformação na forma de trabalhar das Ama reflete como a tradição foi absorvida pela modernidade. As técnicas de pesca também evoluíram, e hoje em dia, as Ama se dedicam principalmente à coleta de algas e mariscos, atividades que exigem menos mergulhos e menos tempo de exposição ao frio. Além disso, as pérolas já não são coletadas como antes, pois a indústria da pérola mudou drasticamente com o cultivo artificial, o que reduziu a demanda pelas pérolas naturais que as Ama costumavam coletar com tanta habilidade. No entanto, com o passar do tempo, o número de mulheres que continuam praticando esse ofício diminuiu consideravelmente. Hoje em dia, as Ama são uma raridade, e as mais jovens têm menos interesse em continuar com esse estilo de vida. A falta de jovens que se juntam à tradição se deve a vários fatores, incluindo a modernização da sociedade japonesa, a migração para as cidades e a crescente disponibilidade de empregos mais fáceis e melhor remunerados. À medida que as gerações anteriores vão se aposentando, teme-se que a tradição das Ama se extinga com o tempo e que a lenda das mulheres mais bonitas que mergulhavam como sereias nos mares do Japão acabe com elas. Aqui no Mundo Sem Censura, esperamos que descobrir as mulheres Ama e seus superpoderes tenha sido tão interessante para você quanto foi para nós. Se sim, não se esqueça de se inscrever no Mundo Sem Censura e deixar um comentário, pois, como você sabe,
Essa é a melhor maneira de nos ajudar e continuar trazendo o melhor conteúdo todas as semanas. E não perca o vídeo a seguir para descobrir as maravilhas do mundo conosco. Clique nele, você vai curtir!